Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias. E como você já deve saber, toda semana eu trago alguém legal, divertido, interessante, bacana, para falar sobre, essa coisa de educação e tecnologia e tal. E hoje estou aqui com o meu doppelganger, Christian Capellini, porque para quem não sabe, o Christian era muito parecido comigo. Haja vista que eu sou mais velho. Haja vista que eu sou mais velho. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Aqui se chamam você de Escama ou de Rodrigo? De qualquer coisa, inclusive okay. Também você aceita? Também, então tá ótimo. Desde a minha fácil. avó, que já chamava de ser menino, né? Haja vista que todos os meus primos começam com R, né? Uhum. Ricardo, Renato, Rodrigo, Rafael, Robson, Roger. Aí minha avó, Rodrigo, esse menino, vai. aqui. É bem então, isso mesmo. Na dúvida vai, né? Mas assim, basicamente esse programa, porque é muito legal, porque eu nunca conto pra ninguém o que é. Então porque essa é a parte mais legal. Né? Uhum. Porque se tem uma curiosidade, acho que o entrevistador, eu vi isso, alguém falando, talvez Gil Soares, algum entrevistador grande, talvez David Letterman, alguém falando que você tem que ter a curiosidade genuína. E que você perde isso se você perguntar antes. Uhum. Porque daí você já sabe a resposta. Uhum. Né? Então essa é a ideia. Mas basicamente é o seguinte. Você é diretor acadêmico, foi coordenador, é mestre. Aliás, eu falei do seu mestrado numa aula nossa da Uninter. Agora que eu lembrei disso. Olha lá. Sério, tem uma aula gravada que eu falo do seu com o nome. Coloca o nome caramba, certinho. Isso, não. Tem que dar os créditos. Né? Sim. Então você fez tudo isso. Então as pessoas olham para você, porque esse que é o problema. As pessoas veem a gente, os professores... Parece que a gente nasceu no pedestal, né? Parece que a gente nasceu lá em cima já. Eu já nasci pós-doutor... Não, mas nem lá em cima estamos, né? Não, isso. Mas eles olham pra gente dessa forma. Eles né? olham assim, Uhum. E daí a ideia desse programa é falar... Não. Você passou por vários perrengues. Uhum. Então todo mundo que eu trago aqui, desde o professor Moser, que está com 82 anos... Então tá bom, você terminou o ensino médio. E daí? Como é que você chegou até aqui? Que bacana. É isso. Na verdade, antes até do ensino médio, eu comecei limpando copos no restaurante Madalosso. Né? Então, isso é legal pra caramba. Na verdade, nem lavava, é que eu tinha a mão pequena, e daí eu era muito pequeno, daí minha mão cabia dentro do copo. Então eu passava uma espécie de um álcoolzinho lá, para dentro do copo para não ficar ferpinho, assim, chapinho de pano, assim. Então eu comecei com isso. Como as crianças na Revolução Industrial. É isso. Lembra que tinha o tear, as crianças até 4 anos conseguiam entrar embaixo de dinossauro? Para fazer, por isso que tinha que ser criança, é o meu caso, porque eu tinha a mão pequena, então daí dava tanto que pra elas perdiam o emprego quando faziam 6 anos e não cabiam mais, não conseguiam fazer. Não foi muito diferente. Depois eu conversei com o escritório de contabilidade, mas você falou um negócio legal, Escama, porque... Cara, eu já fiz tanta coisa. Esses dias eu fiz uma apresentação para minha nova equipe. Agora eu assumi a direção acadêmica da Comportalmente. E daí eu precisava me apresentar. Claro. E daí eu comecei a levantar essas coisas. Eu falei, senhor amado... Quantas vidas eu tive? É bem isso mesmo. Quanta coisa. Mas desde... já fui fotógrafo de festa infantil, de casamento. Já trabalhei em frigoríficos, dentro do frigoríficos, lá dentro da bucharia, lá dentro das coisas, para fazer análise de processos industriais. Já vendi, no mesmo tempo que eu trabalhava na segunda maior multinacional do mundo, a Ernst Young, trabalhava com a área de TI, de dia, terno, gravata e tal. À noite eu vendia aramado ali na Rua 15. Eu tinha um pano na Rua 15. Eu sentava e vendia arame e coisas... Eu nunca fiz arte, porque eu nunca fui bom nisso, né? Mas você não fez humanos, né? Eu pegava consignado, pegava dos hips e daí vendia por N questões que eu não vou nem explicar aqui, senão as pessoas acabam... prendem a gente, né? A gente explica muitas coisas. Lógico. Já a banda, já tocamos juntos, já toquei na noite com banda, já tive estúdio de gravação de DVD, gravação de disco. Com educação tanto, né, que a gente trabalhou junto, nós dois. Nós dois, a gente se conheceu na People Computação, que era aqui pertinho. 98, talvez? 1998? 95, 96. Pode ser. Alguma coisa assim, porque eu estava no começo da faculdade e eu tinha que pagar... Eu tinha uma Brasília... Com a porta que eu me lembro, a gente andava aquela Brasília, dava para olhar o asfalto passando, né? O chão passando. E tinha uma tábua atrás, porque senão a pessoa de trás enfiava o pé no asfalto. E pegava tétano. E pegava tétano. E eu não tinha dinheiro para gasolina, então eu escolhi um dia da semana para ir para a PUC de Brasília e escolhia sempre o dia que ia chover, mas às vezes errava. Então daí eu trabalhava na People, né? Tirava aquela graninha na People. Quando pagavam a gente? Quando pagavam, mas ainda tenho contato com eles e tal. E daí a
gente começou, e nós dois juntos naquela época, né? Faziam um certo sucesso ali, os dois eram parecidos e a gente sempre deu aula direitinho, né? Sempre a gente gostava de dar aula. A gente sempre fez direitinho, dar aula sempre foi uma coisa que... tem muita coisa que a gente reconhece que fez muito errado na vida, né? E eu tenho uma lista gigante, mas dar aula sempre foi legal. E daí a gente vai crescendo, né? Daí eu fui para a UPET, assumi na UPET, chegou uma época que eu tinha 11 cargos dentro da UPET, direção de unidade, pós-graduação, editora, coordenação de curso e tal. Daí que deu o meu segundo burnout. Daí fui para a Universidade Positivo, passei 15 anos ali na Universidade Positivo. 15 anos. Né? 15 anos. Então é uma construção, né, que você entra. Eu me lembro que eu entrei com 4 horas, porque o médico não deixava mais por causa do burnout. E daí, depois de 4 horas, fui subindo, assumi um monte de coisa. Fui diretor de unidade, mas de tudo. E agora eu saí em dezembro da Universidade Positivo. E estou na Comportalmente, que é uma instituição de EAD, pós-graduação, só em EAD na área de saúde mental. Muito legal, estou adorando. Então eu tenho equipe no Brasil inteiro, em mundo, nem sei. Estou fazendo pós-doutorado em saúde mental. Em saúde mental? Na UFRJ. Quem sabe se cura, né? Não duvido. A gente... mas é bom saber, estou contratando. Não. Já tenho coisa demais pra fazer aqui na Uninter, já tá bom assim. Sim. Mas posso indicar. Claro, não tenha dúvida. Então agora eu estou nesse momento feliz demais, assim, na minha vida, porque estou trabalhando no home office também, coisa que eu nunca fiz, então eu trabalhei com tudo já, mas o home office não tinha trabalhado. Na pandemia você trabalhou? Na pandemia, mas ali meio na obrigação, ali era um pouco diferente, né? Com muita dor também envolvida. E agora eu estou trabalhando no home office com muita alegria, estou muito contente. Tenho até horta agora. Cara, tá... Não, é outro nível. Se precisar umas alfaces, os negócios, eu consigo... Como que eu não pensei nisso antes? É bem orgânico. Me pede que eu dou um jeitinho e tal. O seu vizinho da frente continua plantando milho na rua? Milho na rua. Não, ali agora tem uma casa, tem uns outros negócios ali que antes tinha um cara que plantava milho. Na rua, literalmente. Mas até chegar aí, né, cara, é uma construção muito grande. Você falou do mestrado, eu não tenho doutorado e tal, mas a gente vai construindo, é uma dimensão acadêmica, uma dimensão profissional, e a terceira dimensão que eu não tenho sombra de dúvida alguma de que é a mais importante de todas que eu construí para chegar onde eu estou hoje, que é a dimensão pessoal. Claro. A dimensão de você... Porque você pode ser hoje, que nem eu contrato muita gente, né? E a gente contrata, demite tanto e tanto. Teve dia que eu, demiti 80 pessoas num dia só. E dias que eu contratei muita gente também. Então, não sei, milhares de pessoas talvez já tenha de alguma maneira contratado e acompanhado e pensado em demitir ou demitir. E a gente vê, acho que a gente fica velho, né, cara? A gente começa a ver algumas coisas que a gente não via antigamente. E eu vi que muito da minha carreira para chegar até aqui se deu até pelo crivo que eu faço das pessoas que eu contrato e que eu demito, que é um crivo muito mais pessoal e comportamental do que profissional. Sim. Claro, a pessoa tem que ser boa profissional, tem que entregar, tem que fazer direitinho, que nem a gente falou aqui de sala de aula e tal. Mas, cara, hoje em dia, cara, a pessoa... Ontem mesmo eu estava falando na empresa, eu falei, esse professor é ótimo, é excelente, mas a gente não contrata mais os serviços dele. E por quê? É um excelente professor e tal, mas, cara, a parte comportamental não entrega. Você conhece um cara chamado Mikkey Dee? Sei. Conhece, cara. Você baterista do Motorhead. O único vivo, inclusive, dos três. Não, agora ele tá tocando com o Scorpions. Né? Sim. Mas do Motorhead é o único que sobrou, né? Isso. O Mikkey Dee, um grande baterista, um dos grandes bateristas do mundo, uma vez ele veio, não me lembro se era para Curitiba ou para São Paulo, ele deu uma entrevista e eu marcou muito isso para mim. Porque a gente conhece de música, a gente já passou grande parte da nossa vida conversando sobre isso, nós dois. E o repórter fez uma pergunta pro Mikkey Dee, falou, me diga os 3 melhores bateristas do mundo, na sua opinião, né? Eu já me enchi, né? Pensei, se tivesse um amigo do lado, eu já ia casar uns 5, 10 aqui pra ver, né? Newport e tudo mais e tal. E ele falou 3 nomes que eu nunca ouvi falar na vida. Nunca ouvi falar. Eu falei exatamente isso que você falou. Eita. Falei, da onde e tal? E o repórter falou algo muito parecido com isso que a gente falou. Eita, da onde esses nomes, né? E aquilo foi um ensinamento pra mim, porque daí o Mikkey Dee falou, esses 3 aí. Daí o cara falou, mas que banda que é e tal? Daí ele falou, deixa eu te explicar. Porque, cara, tal pessoa toca direitinho, outro toca uma técnica incrível e tal. Mas esses aqui eu te garanto, não vão chegar atrasado. Esses aqui sabem ler partitura. Esses aqui, eles tratam bem os outros músicos, sendo contratado ou não sendo contratado, eles sendo num nível superior, ou eles vão
vão tratar as pessoas como Bem. gente, como Sim, vão por bem. tratar bem. E não vão se colocar num pedestal, não vão... Eu falei, caramba, cara, que coisa legal, né? O quanto o periférico, ou como é visto como periférico daquilo ali, pesou tanto para um cara como o Mickey D, que tenho baqueta do Mickey D lá em casa, adoramos ele, né? Aquilo foi um grande ensinamento para mim. E daí eu comecei a fazer uma análise da minha vida e vi que, claro, a gente erra em todas as dimensões e muitas vezes. Mas eu acho que se tem alguma coisa para dizer, o que você acertou para chegar onde você está, feliz, realizado e tal... Pô, eu acho que esse lado pessoal é um lado bem bacana. Eu tô aqui com você agora, muito provavelmente porque nós dois fomos muito colegas de trabalho, mas principalmente a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre se gostou muito, né, de trocar ideia e tal. E é isso. E todo o resto da galera que trabalhava ali, pode ver que ainda existe um pessoal que tá por aí, assim, né? A gente sempre mantendo contato, porque a gente tem daí uma ligação de afeto onde a gente quer ver o bem da outra pessoa e a gente sempre vai ajudar, sempre vai estar conversando e sempre vai... Vários deles eu trouxe aqui, inclusive a Poli lançou um negócio de moda. Ah, que legal. E a cara dela, né? Fiquei bem contente. A cara dela. Não é? Sensacional. Tipo, todo dia que ela chegava na sala dos professores, ela tava com uma roupa muito extravagante. Todos os dias. Aí esses dias eu entrei, porque eu não tenho mais Instagram, né? Aí calhou de alguém me marcar numa coisa no Facebook, que eu também não uso mais. Na hora que eu entrei, tava lá. Lili Fashion. Que legal. Aí eu vi várias fotos dela mesmo. Eu falei, é isso. Sensacional. É isso, sensacional. Mandei até uma mensagem. Falei, porra, parabéns, guria. Mandou muito bem. É isso aí. Então, isso eu acho muito importante, sabe? Eu até para o público que está assistindo a gente aqui, para entender que tudo bem, cara, você tem que ser um excelente profissional, mas tem coisas aí que são ditas periféricas muitas vezes, mas que é muito importante para algumas pessoas. E assim, as pessoas que estão por perto, né, que te ajudam. Tem um cara, o Armando Kolbe, que trabalha aqui na Uninter, o cara 10. Mas ele era um cara, ele sempre foi um cara 10, gente fina, bacana pra caramba. Mas na pandemia, aquela desgraça, meu computador pifou. Ele saiu da pandemia, cara. Ele saiu de... Acho que ele mora em Colombo, talvez. Ele mora muito longe. Ele saiu da casa dele com um pendrive pra eu reinstalar o Windows, cara. Caramba, pra deixar na minha caixa postal, sendo que a gente não podia conversar. Não podia nem dar oi pra ele. E o cara saiu da casa dele, lá na caixa prego, pra ir até o pilarzinho, levar o negócio só pra o meu computador funcionar. É isso, cara. Agora, o cara é meu amigo pra sempre. E vê se você vai lembrar do cara que fez um gráfico bonito, um relatório bonito, ou não sei o que. Não, a gente lembra das pessoas que te ajudaram, que tem carinho por você, que querem te ver bem. E essa é a relação, né, cara? Então, sem falar que ele é o cara também que jogava handebol. Ele era goleiro de handebol. Só levava a porrada. E ele falou, não, você tem que sair com a cabeça assim, que é pra ter a bolada na testa e não no nariz. É uma estratégia. Eu falei, uau. Nunca tinha pensado nisso. Uau, muito bem, irmão. No nariz é pior, né? No nariz deve ser pior. Daí são esses ensinamentos da vida, né? Saia com a cabeça pra baixo pra bater na testa e não... Sim. Então, de ensinamento assim, tão bonito essas analogias, eu acho tão legal essa analogia. Eu vou ainda ligando, que hoje eu almocei até com a Isa, que trabalhava com a gente também, que já veio aqui, ela falou até que vinha aqui. E eu tenho um episódio com o filho dela, que é muito legal, que é bem desse negócio de crescimento. Uma vez a gente tava andando a cavalo, num hotel fazenda, alguma coisa assim, andando. E daí eu me lembro que a gente tinha muito macaquinho, muita árvore, assim, tal. E eu me lembro que daí tinha uma plaquinha. Quando eu li essa plaquinha, foi o mesmo sentimento de escutar o Mickey D falando assim. Eu li a plaquinha e falei, eu vou levar isso aqui pra minha vida. A plaquinha era linda, assim, dizia: quanto mais alto o macaco sobe, mais mostra o rabo. Sutil. Isso é importante. E é isso, né? Se as pessoas têm interesse de subir no cargo, em gestão e tal, existem alguns alicerces ali que são importantes. E um deles é relacionamento. Networking, que o pessoal fala bastante, mas o relacionamento... Pô, eu acho bacana um relacionamento em que realmente você tem a intenção de se relacionar com aquela pessoa, que os valores batem, né? Que nem você fazer um amigo. É difícil você ter um amigo que pensa totalmente diferente de você. Isso nem existe, né? E nem é bom também. Eu acho que um pouco de divergência tem que ter, mas às vezes as próprias egrégoras, né? Elas já se unem em cima de alguma afinidade, né? Então, eu gosto dessa ideia de relacionamento também no trabalho ou coisa assim, mas desde que você comungue
dialogue com as coisas daquelas pessoas e tal, e não ficar... Eu não me presto, e você, tanto quanto eu, a gente já conversou sobre isso, a gente não se presta a ficar fazendo papéis, ou se Sim. é por pouco tempo, né, por poucos meses, alguma coisa para garantir o leite das crianças, mas depois a gente já tem que mudar, a gente não se presta a ficar com falsidade, com essas coisas. Então, se você não se presta a ser falso para as coisas, graças a Deus, e você quer se aglutinar e acha que isso é importante, e você não está num ambiente desse, muda de ambiente, vai para outro lugar. Pois é. Que nem a professora que eu entrevistei antes de você, semana passada e tal, a Valdirene, ela foi a última a chegar no doutorado, né? A dar aula pro doutorado. E daí ela falou, nossa, o bom é que assim, porque nós somos só 10. E são 10 pessoas que se dão super bem, cara. Tem a professora Joana, que é mais velha, tem o Luciano, que é mais caladão, tem o Daniel, que é meio maluco, tem eu, tem... E assim, todo mundo se dá bem. Aí a gente vai fazer uma reunião, e a reunião tem 3 horas, ninguém fica brabo. Sabe? Você só tem uma reunião. Isso. É isso. Você vai ter que resolver os problemas e tal. Aí tem divergências. Olha, eu acho isso. Eu acho aquilo. Não entendi isso. Você, de vez em quando sai uma farpa ou outra, mas pelo menos a gente se dá bem, sabe? Isso é importante. Como a gente se dava bem lá no OPET, há muitos anos atrás. Até a hora que você não se dá, que foi quando eu saí. Eu saí da OPET por isso. Chegou uma hora que você não se dava mais tão bem. Não, e ok, cara. E ok sair também, e bola pra frente, e divergência vai ter. Eu sempre falava, na Universidade Positiva, eu falava isso direto. Sempre tive 3 ou 4 braços direitos, vamos assim dizer. E volta e meia dava divergência, dava coisa, e tinha épocas que era um pessoal um pouco mais novo. E eu falava, cara, o lance é o seguinte, se for pra todo mundo concordar, eu não preciso 4. Eu tenho Claro. e pronto. Que vai só seguir o que eu tô mandando. E pronto, e vai. Então, a ideia é que vai ter divergências, mas o que muda muito, e é o que eu falo muito para minha equipe agora da Comportamento, que eu tenho 99% mulheres, e elas estão me ensinando muito, e principalmente em relação a isso, cara, é incrível existe uma palavra que eu uso com elas de novo, direto, porque tem muita divergência, mas sempre tem gentileza. Elas são muito gentis, umas com as outras, são muito educadas. Umas com... Então, não tem divergência que ganhe da gentileza. Não tem como. E eu tô aprendendo muito isso com elas, cara. Pô, é muito legal. E é bacana a forma como você vai conduzindo as suas relações também faz com que a empresa ou o negócio, ou, né, no nosso caso ali é o doutorado, né? Mas, cara, a gente era um mestrado apenas. Para virar do mestrado para o doutorado, os caras a CAPES teve que fazer isso. Porque a gente tinha mais do que o dobro de publicação do que o segundo colocado. Caramba! Mais que o dobro de pontuação, né? Que tem o ranking e tal. Sim. Cada coisinha que você faz, a gente tinha mais que o dobro do segundo. Não é mais que o dobro do último. Tinha mais que o dobro do segundo. Daí a gente pleiteou doutorados. Tem que dar um jeito, né? Sim. Porque mais que o dobro... Pô, se não desse um jeito também, ia ser um desperdício, né? Exatamente. Subutilização, né? Pelo amor de Deus, com uma força de trabalho dessa gigante de produção, né? E funciona e tal. E em parte porque a gente é bacana. Esses dias eu tava falando... não, vou fazer um artigo sobre isso e tal. Daí a Glaucia, que é a outra professora, veio aqui também. A Glaucia falou, pô, eu quero participar disso aí. Então tá bom. Isso. Daí eu escrevi. E isso que é bacana, né? Eu escrevi... Tinha que ter no máximo 30 páginas, né? 27. Acho que era 27 páginas o limite. Aí eu escrevi 27 páginas e passei pra ela, ó. Não, eu escrevi 25. Ó, se vira. Daí ela escreveu, ela arrancou, assim, umas 5 páginas que eu tinha escrito. Aí umas 2 eu voltei e outras 3 eu assumi que ela tava certa. E assim a gente vai dialogando. E pronto. E esse assumir que tá certo também é importante, né? Eu tenho trabalhado com as meninas ali. Porque às vezes também isso já deve ter acontecido com você. E aconteceu comigo numa época da vida, e a gente, graças a Deus, cresce, que era muito difícil de eu entender que um trabalho diferente do meu estava certo igual ou até certo mais do que o que eu faço. Sabe, quando você delega, você tem equipes grandes e tal. Eu já cheguei a ter época de centenas e centenas de pessoas na minha equipe. E às vezes ou você revisa tudo, ou você participa do operacional, vai lá embaixo, que não dá. E até para a empresa é ruim isso. Porque você está dedicando uma energia muito grande. Ou você tem que confiar. E se você ficar revisando tudo também, não dá. Então, cara, é diferente. As coisas são diferentes, mas não quer dizer que a gente quem que é a gente na fila do pão para imaginar que a gente que faz a melhor coisa. Que é melhor do que os outros. Não. Eu lembro do... Ai, caramba, como é que é o nome dele? Que trabalhava lá com a gente, que depois foi para a UTFPR. Passando um concurso. Esqueci. Okay. Mas ele falava um negócio... Ele falou uma vez e eu falei, opa! Ele falou, o profissional,
ou você confia ou você demite. Você não trabalha com alguém que você não confia. Sim, é isso Então aí. você tá ferrado. É isso aí. Eu concordo plenamente. Né? Ou você confia, você pode divergir, você pode chegar, olha, acho que não gostei e tal, tudo certo. Mas tem que confiar que o cara tá fazendo da melhor forma que ele pode fazer. Mesmo que ele não consiga entregar. Isso. Né? Mesmo que não chegue lá onde você queria e tal, mas ainda assim, se você não confia no cara, se você acha que, não... É esperar o momento e demitir. Não tem o que fazer daí. Você tem que ter uma relação de confiança, né? Que isso é uma estratégia... Não é estratégia, é o mínimo, né? É bem isso mesmo. Eu acho que é premissa. Premissa para que a coisa ande, não faz sentido se não for assim. E volta àquela ideia que a gente começou a conversar, que isso é muito mais de postura, de comportamento, do que... Confiança não é algo técnico, né? Que você vai avaliar nas coisas. E é com o tempo que vem. Mas é bacana, cara, porque a gente começa a ficar velho, né? A gente você bem mais do que eu. Velho, né? Você bem mais do que eu. Mas já assumi essa postura. A gente começa a dar pesos diferentes, né? E eu com 20, 30 anos, eu não tinha esses pesos. 40, começo dos 40 também, acho que eu não tinha esse peso. E depois do tempo a gente vai vendo. E é bom quando a gente trabalha com um professor que a gente pode passar isso também, né? Para os alunos. A gente pode... Sim. A grande maioria acaba não escutando muito a gente para esse tipo de coisa, né? Porque parece uns papos de vô. Mas os que absorvem é um negócio que vale muito a pena, né? Essa é a parte mais legal de ser professor. Né? Mas agora você não é mais professor. Então, o que acontece? A gente nunca consegue largar a ideia de estar, de alguma maneira... Numa sala ou influenciando a vida das pessoas ou ajudando as pessoas. Eu estava dando... Até aula, ano passado eu voltei a dar aula para graduação. Fazia acho que quase 10 anos que eu não dava aula para graduação. Voltei o ano passado, tive 2 turmas, adorei, porque daí você começa a ver... Você dá aula do que? De lógica? Acho que era lógica, matemática ou alguma coisa do gênero. Daí é legal, né? Porque você vê uma juventude nova ali, né? Muito diferente, né? Então é muito diferente, muito diferente. Tava dando aula, dei aula no doutorado, mesmo sendo mestre, a UFPR abriu uma exceção para eu poder um mestre dar aula para o doutorado, dei aula ano passado, e a Universidade Positivo também me convidou para dar aula no doutorado. Só que daí saí da universidade, eu estava dando palestras, né? Estava dando muitas, teve 16 mil pessoas que eu dei palestra nesses últimos 2, 3 anos. É bastante gente. Então, dessas 16 mil, só 2.500 que foi online, todos os outros presenciais. Então, grandes palcos. Estava bem legal, uma carreira que eu aconselho para as pessoas. Provavelmente, saindo da Universidade Positiva agora no final do ano passado, eu iria dar continuidade à minha carreira de palestrante, que estava indo muito bem, inclusive. Mas daí teve toda essa negociação da entrada para Comportalmente, que me apaixonei na primeira entrevista que eu fiz lá, daí larguei tudo que eu ia fazer e resolvi ficar por lá. Mas daí eu não dou aula no Comportamento, porque eu não tenho nem capacidade e nunca terei capacidade para dar aula lá. Mas porque a aula é do quê? É só da área de psiquiatria e psicologia. Então é nichado, saúde mental só. Então talvez eu dê alguma aula, até eles estão pensando ali, eu estou pensando também de inteligência artificial, porque minhas palestras sempre foram de inteligência artificial. Então eu acho que inteligência artificial para médicos, para clínicas e tal, talvez eu faça. Mas eu continuo com uma outra atividade que eu amo de paixão, que eu sou colunista da Rádio Mix, que a gente estava conversando agora há pouco, inclusive. Então eu tenho uma coluna toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, que é de inovação e inteligência artificial. Já faz 1 ano que eu estou na Rádio Mix semanal. Adoro, amo de paixão. Mas tem que acordar às 5 da manhã. Às 5 da manhã. E sabe o que é pior? É que eu vou te convidar para eu te entrevistar lá também. Não, mas é perto de casa. Não é perto, não. E vai ter que acordar às 5 também, não quero nem saber. Agora, amo de paixão trabalhar com eles. E não deixa de ser... tudo bem, é rádio, não sei o quê. Mas não deixa de ser uma maneira de eu me satisfazer com o que a gente sempre gostou, desde que a gente se conheceu, que a gente sempre gostou. Que é comunicar para as pessoas, que é ensinar as pessoas, que é de alguma maneira fazer com que o nosso trabalho possa mudar a vida das pessoas de uma maneira exponencial. Né? Porque a grande sacada de se dar aula é que eu aprendo mais do que todos os meus alunos. Né? Isso eu aprendi desde muito cedo, assim. Mas você vai ver o Moser. O Moser está com 92, vai fazer 93. E ele dá aula com a gente. Ele ainda dá aula com a gente. Né? Porque assim, ele faz o que ele quer, obviamente. Então, Prof. Moser, você quer dar aula? Sim, eu passo o link e ele está lá. Às vezes desliga, às vezes vai fazer outra coisa, então não importa. Mas sempre que acaba a aula, ele fala, muito obrigado, aprendi muito com vocês. Olha aí, ó, que toda aula, cara. Aí, sabe, é isso, o cara tem quase 93 anos de idade e ele tá aprendendo comigo, um Zé Ruela que nem eu.
Ah, não. Então Não, isso que você falou é incrível. Eu falei ontem, hoje é quinta, eu falei ontem para Flávia Consoli, que apresenta o jornal da Mix e tal. Eu falei para ela, a rádio é para mim uma atualização semanal da tecnologia. Sim. Se não fosse isso, eu não correria atrás, provavelmente, ou correria só para o que me é importante, para o meu dia a dia. Então, o quanto eu aprendo é quanto eu aprendo dando aula também. É porque incrível. quanto mais gente... E assim, no nosso doutorado e no mestrado, tem gente do Brasil inteiro, né? Uhum. Inclusive, eu fiz o mapeamento agora, da última turma, começou na sexta-feira passada, amanhã é a segunda aula, e eu pedi para eles se apresentarem. Então, tem 2 pessoas do Paraná, 2 de Curitiba. Olha aí, ó. Na verdade, uma de Curitiba e outra da região metropolitana. Todas as outras 18 são de fora. Pingado no Brasil. Aí tem. Da cidade chamada... Putz, agora... Princesa. Princesa. O nome da cidade é Princesa, que fica na beira do Uruguai. Aham. Tem o cara na cabeça do cachorro lá em Roraima, sabe? Roraima, Rondônia ou algo Não, parecido. é Roraima, que é a Roraima. cabeça do cachorro que fica lá no topo. Aham. O cara tá lá, numa... Não é uma Na aldeia orelha? indígena. Onde ele tá? Não, o nome é cabeça do cachorro, o nome do lugar Sim, é esse. mas ele fica em um pedaço específico da Não cabeça sei. do cachorro? Eu só sei ok. que não se chega lá de carro. Sim. Só barco. Caramba. Nem avião, nem carro. Apenas barco. A única forma de chegar lá... Você ter todos... Daí tem gente de Brasília, gente de Florianópolis, Sim. gente do interior de São Paulo, gente do interior do Rio, gente do interior do Espírito Santo. Aí você vai vendo as coisas assim. De Manaus tem 2. Olha aí. Aí Acre? do Acre tem uma. Tem. Tem... Pô, a gente teve uma, só que isso era do mestrado faz uns 2 anos, talvez, 3. De uma menina que ela estava no Acre e ela morava numa região de uma comunidade indígena. E o trabalho de mestrado dela foi... como ela fez uma formação para os professores aprenderem a língua indígena para ensinar os alunos na língua deles. Que legal. E não na nossa. Oh, isso é muito massa. Sensacional. Sensacional Então são esse mesmo. tipo de projeto que a gente faz, né? Aham. Aí você fala, eu Pô, fiz isso dá agora orgulho. Só que essa menina daqui, que ela fez uma prova específica para surdo cego. Quem é surdo e cego, e tem baixa visão. Sim. Né? Aham. Não é totalmente cego, mas é surdo e baixa visão. E foi uma mulher lá que era surda, baixa visão, para assistir a palestra. Cara, Uhum. é um negócio que você fala, Pô, que legal, né, cara? valeu tudo, né? Vale todo o esquema e tal. Então, eu acho, Escama, esse trabalho... Eu tô fazendo um projeto agora de capacitação, criei um projeto de capacitação ali na Comportamente, que está me retornando esse sentimento que você está passando agora. Que é o seguinte, cara, na minha opinião, e eu acho que na sua também, só existe uma coisa na vida, um comportamento na vida que você pode fazer que não tem, numa árvore de possibilidades e caminhos, não tem galho ruim, que é ajudar as pessoas. Claro, Então, é isso mesmo. quando você pauta o seu trabalho em ajudar, agora eu estou fazendo um programa enorme com toda a equipe acadêmica de capacitação deles para que a gente consiga desenvolver as pessoas. E essa ideia é a gente usar um pedaço do nosso tempo para que a gente possa doar isso para as pessoas de tal forma que a gente possa tocar e mudar a vida daquelas pessoas, Sim. porque vai mudar os filhos, vai mudar a família, e aquilo é algo exponencial. E o professor tem isso, né? Você já me escutou falando isso quantas vezes que eu fui presidente de formatura, e eu falando isso, falei, o professor mesmo, ele acorda de manhã e ele pensa, cara, se o meu dia for bom, se eu performar bem, eu vou mudar a vida das De pessoas. alguém. É, lógico. É isso aí. E esse é o nosso trabalho. E nós vamos morrer fazendo esse tipo de coisa, Não, ganhando e o dinheiro, não ganhando, o que seja, nós Sim, vamos continuar sim. fazendo isso. Mas assim, o que eu faço todos os dias é isso. Agora, hoje de manhã, eu tava lendo, vou participar de um congresso lá que o aluno falou, tem que... Esse cara, ele tá no Espírito Santo. Uhum. Então ele trabalha numa faculdade só de medicina, uma faculdade específica de medicina, que tem 4 campi. Um em Vitória e outros 3 que ele... Enfim. Uhum. Aí ele vai pegar inteligência artificial, por isso que eu tô falando, já Uhum. que, né? Sim. Para mapear quais são os problemas do aluno na entrada, para que ele não desista. Então, sensacional, né? Esse é o projeto do cara. E eu tô ajudando ele. Daí, Uhum. claro, eu sou orientador, né? Então Uhum. você ajuda, você não faz o trabalho, mas ajuda. Aí ajuda o outro que quer fazer as pessoas passarem em concurso de... como é que é o nome? De cartorário. Cartorário. Uhum. Vai passar em concurso de cartorário. Daí tem a menina que faz surdo cego. Daí tem a outra que faz júri literário Uhum. para os alunos de direito aprenderem a ler, porque não sabem ler direito ainda. Uhum.
Tudo isso, cara. Daí você fala, Pô, esse primeiro projeto, se você precisar de uma força, eu fiz esse projeto há uns 10 anos atrás com o professor Leandro Escobar, lembra dele? Lembro. Escobar e a Ágata. A gente fez onde a gente mapeou com inteligência artificial, mas há 10 anos atrás nem estava tão em voga, mas a gente utilizou, aonde a gente fazia essa ajuda para os alunos, que era o seguinte: existia um mapeamento na rede neural, onde os alunos tinham uma luzinha lá, verde, amarelo e vermelho, que era o seguinte: o cara reprovou na disciplina tal, daí a frequência dele tá tanto, não sei o que, só faltava ter a fase da lua e tal, um monte de variáveis, que daí dizia, olha, a probabilidade dele desistir do curso dele é tanto. Mas no fundo a leitura não é a probabilidade de desistir do curso, é o que eu sempre falava para os professores quando eu pegava evasão. A gente chegou a ter 19% de evasão no primeiro semestre em alguns cursos que eu dirigi ali no Positivo, e com 19%, eu cheguei uma vez para os professores e eu falei, isso aqui, o que é isso aqui? Daí eles leram, então, isso aqui de um, outro falou, a evasão, os alunos desistiram e tal. Eu falei, não, os alunos, eles desistiram do sonho deles. Exato. Eles não desistiram do curso deles. Não é o curso. Não é o curso, cara. Eu falei para eles, a gente teve a competência, em menos de 6 meses, de acabar com o sonho de 1/4 das pessoas que pisaram aqui, mesmo. quase 1/4 das pessoas que pisaram aqui dentro. Então, você vê isso de uma outra forma. Né? E no caso, o que esse cara me falou, né, esse aluno, é que se ele morasse em Curitiba, eu entrevistaria ele, né? Mas tudo bem. O que ele me falou, e é muito claro, é que não é o sonho do cara só. É o sonho de toda uma família. Da família, é do que tem ao redor. Isso. Às vezes até ele nem quer, o aluno mesmo nem queria fazer medicina, mas é o sonho de toda uma família que está envolvida naquela pessoa, e daí por isso que tem algumas questões que ele fez um levantamento com os alunos, tipo... Quem tem faculdade na sua família? Qual que é a escolaridade? Primeiro, quem tem faculdade é uma pergunta. Qual a escolaridade é outra? Qual que é o salário? Então, tem todo um negócio sociológico que ele fala, eu não quero atacar a evasão do cara porque está indo embora. Eu quero mexer no sonho desse cara. Eu quero mexer na pessoa, quero ajudar a pessoa e não o número no final das contas. E aí, são esses trabalhos que eu oriento. Então, isso que é legal. É que isso aqui é legal. E o cara, para ser professor, porque no fundo, você é orientador, trabalha na pós-graduação, eu estou na direção acadêmica, mas no final das contas, a gente é professor. Claro, a gente nasceu para ser professor. Isso aí. A gente está fazendo outras coisas e tal. E o professor, isso eu já falei para alguns professores, e alguns desses que eu falei, inclusive, eu acabei demitindo um tempo depois porque não entenderam. Eu falava, cara, de verdade, não é querer menosprezar nenhuma outra profissão, mas se você não acorda feliz para ajudar as pessoas, dê espaço para outra pessoa que faz isso. Vai vender churros, vai fazer, sei lá o que você vai fazer na sua vida, mas vai fazer outra coisa. Vai pro mercado financeiro que só atrapalha a vida das pessoas. Então, eu trabalho também, mas eu também trabalho eu tenho uma empresa disso também, mas ok. Mas eu entendo que é outra coisa. Mas de maneira geral, o professor tem que ter esse sentimento, cara. Senão dê espaço para outro que tenha, que vai fazer bem mais bem para a humanidade, né? E como orientador ou como professor, você tem chance de chegar lá. Que as outras pessoas não têm. Então use essa chance. E por isso que eu digo, dá espaço. Porque você falou uma coisa muito certa. Tem gente que até tem esse gosto, essa vontade, mas não consegue. Tudo bem que todo mundo, se quiser, consegue se juntar com uma ONG, com não sei o quê, consegue ajudar as pessoas de maneira geral. Mas você fazer um trabalho remunerado da sua vida, onde você paga suas contas e tudo direito, e você tem a oportunidade de ajudar as pessoas realmente, né, com sinceridade, use. Senão deixe o outro usar. Tanto que o mais legal mesmo, eu até falei para uma outra aluna, Cássia, que ela é minha orientanda de mestrado e veio aqui também e tal. Ela trabalha com as criancinhas de 5 anos. Então, o projeto dela e ela trabalha com crianças do campo, em Mandirituba, que é zona rural, só tem uma escola. Eles vão de chinelo de dedo, ou às vezes o pai vai levar de trator, esse tipo de criança. E ela está ensinando eles a se manifestarem, uma série de coisas a partir da arte, com o gibi ainda, com o Snoopy, né? O Snoopy, Charlie Brown e a Mafalda. Então ela escolheu esses 2 personagens, esses 2 grupos de personagens, e está ensinando eles. Eu falei, cara, eu nunca vou chegar no nível que você chega. Que incrível. Sabe, o trabalho que essa menina faz é maravilhoso. Pense, ela tem 40 crianças, acho que são 3 turminhas com uns 12, 13 alunos. Ela tem 40 crianças que ela vai mudar o resto da vida. Ela vai mudar a vida das pessoas. Então. Mesmo, muito, muito. Mudar,
sei lá, o caráter dessas pessoas. Claro. Você sabe uma coisa legal, Escama, que indo para esse lado, né? Uma coisa que me deu uma satisfação enorme na minha vida, para mim são 2 projetos da minha vida que aconteceram. Um aconteceu depois, meses depois o outro. Os grandes projetos da minha vida. Eu tinha uma empresa com o professor Luiz Pinheiro, você não chegou a conhecer provavelmente, que era da universidade. Figura, nossa, eu devo tanto pro professor Luiz. E ele era meu sócio nessa empresa e a gente começou a trabalhar, logo que saiu o ChatGPT e tal, a gente começou a dar algumas palestras, estudar, e eu estudo inteligência artificial, comecei em 95, 96. E a gente começou a dar palestra e tal, e começaram a chamar, a gente começou a dar palestra no Brasil inteiro, acho que estados, não todos, mas muitos estados. E daí surgiu a oportunidade, numa conversa com o governo do Paraná e com a prefeitura, e a gente conseguiu fazer uma capacitação dos professores, gratuita, obviamente, a capacitação dos professores da rede pública, tanto para as crianças aqui de Curitiba quanto do governo. A gente quase encheu o Teatro Positivo ali, foi legal porque... Que é o quê? 3 mil lugares lá? 2.400, 2.500 lugares. E pra gente até legal, né? Pisar lá e você ver aquele teatro cheio e só tinha a nossa palestra, né? Sim, nem era uma formatura. Porque não era uma formatura e não era o Antônio Carreira, sei lá, alguém assim, né? Não era, sei lá, quem pisando ali, né? Não era o Roberto Carlos jogando Roberto Carlos, né? Que eu já fui algumas vezes ver ele ali, inclusive. Claro, então, como eu não pensei nisso antes. É incrível, você deveria fazer isso. Ele é muito gente boa. Então, essa capacitação foi muito legal porque a gente está falando da satisfação que a gente tem de mudar as vidas da pessoa, mas quando você ensina professor, daí a exponencialidade é incrível. Assim. Isso aí. E a partir disso a gente fechou um convênio na época com a prefeitura da Fazenda Rio Grande, aqui do lado, região metropolitana, e a gente fez capacitação de todos os professores de crianças de lá para utilizar aquelas professorinhas, cara, que coisa mais linda do mundo, assim, 50, 60 anos, querendo aprender coisa nova para mudar a maneira que elas ensinavam. Não conseguem mais se comunicar com essas crianças. Bem isso mesmo. Elas entendem a necessidade de reciclagem, elas entendem que elas têm limitações, mas elas entendem que tem que correr atrás e vamos lá, e vamos tentar coisas diferentes com as crianças utilizando inteligência artificial. E o resultado foi lindo demais o projeto da minha vida e que eu acho que não vai ter algo profissionalmente assim tão grandioso. De satisfação, foram umas 1.000 professoras, acho que um pouco menos de 1.000 professoras. E o feedback, né, que você recebe em relação a isso, cara, é sensacional. É um presente essa profissão. Tem uma minha melhor amiga, assim, né, que ela dava aula para as crianças de 5 anos. 5. Ponto. Aí já é um desafio por si só. Não, a gente tava no shopping um dia comendo, chega um moleque barbado. Oi, prof, e tal. Cara, esse moleque de 5... já estava com 18, já tinha passado 13 anos. Caramba. Não é tanto. Não, se pensar bem, não é tanto. Mas ele já tinha 18 anos e já tinha barba. E foi lá cumprimentar a professora. Sensacional, é isso, cara. saca? Dela, oi, nossa, como está alto. Sim. Né? Um moleque gigantesco, assim. E pra piorar, ainda tinha barba e era gigante. Nem pra disfarçar. Nem pra disfarçar. É. Você falou da Poli aqui, vamos citar ela novamente. Esses tempos atrás, há uns anos atrás, a Poli me deu um grande presente na minha vida. Que eu fui descobrir que eu não sei se é dela ou de alguém próximo dela, me perdoe até se a Poli ver isso, eu não me lembro quem é o parente da professora que me alfabetizou, a tia Cristina. Olha. Ela que me alfabetizou e eles me deram um presente que foi quando a Betina nasceu, minha filha, então faz uns 5, 6 anos atrás que foi isso. E eles fizeram um churrasco para eu reencontrar a minha professora que me ensinou a escrever e tudo mais. Cara, foi uma emoção enorme, né? Eu tenho foto com a Betina e ela e tal, mas foi sensacional que ela falou, eu tenho um presente para você. Porque eu não sei como é que você está hoje e tal. E ela acertou, mas acertou na veia. Ela falou, eu vou te dar esse presente porque quem sabe se não te ajudou naquela época vai te ajudar agora. Me deu um caderno de caligrafia. Imaginei. Porque minha letra é horrível. Ruim demais. E ela me deu o caderno, eu tenho guardadinho o caderno. E foi muito gostoso. Uma vez o professor me chamou de analfa. No segundo ano do ensino médio. Analfa é ótimo. Analfa, cara. Não sabe desenhar o A? Analfa. Que era um daqueles padres do colégio marista e tal. Não sabe desenhar A? Analfa. E é isso. Eu desenhava o A Desenhava, continuo, né? Desenhando cada vez de um jeito. Sim. E o cara...
O irmão Virgílio Analfa. Josué Balestre. Esses professores marcam a gente. Marcam. Virgílio Josué Balestre, um santo homem. Mas tem o professor Sérgio Vicentim também, que eu sou doutor em História por causa dele. E ele estava na minha banca de doutorado. Olha aí, Porque na banca de mestrado, você até foi na banca de mestrado, foi você que tirou as fotos. Foi sim. E ele se perdeu na UTFPR e não achou. Daí eu falei, putz, que dó, pena, né? Aí fui lá no colégio, né? Peguei a dissertação, que tem agradecimento pra ele. Tem pra você também, tem pra Isa, pra todo mundo. Eu só agradeci o Chris Cryer, o John Anderson, Também a Daniel Anderson. são caras eu importantes. agradeci a Del. Mas daí tinha agradecimento pra ele no papel, né? Impresso e tal. Daí eu fiz a mão também, fui lá no colégio levar pra ele. Que gostoso, Aí que no delícia. doutorado, todas as minhas fotos da banca de doutorado foi ele que tirou. Cara, que sensacional. Daí tanto que até perguntaram, ele é seu pai? Eu falei, não, meu pai é aquele cara que tá escondido ali atrás, morrendo de medo. Sabe, o cara que tá assim, ó, que segundo a minha madrasta, meu pai tava assim, ó, achando que eu me bater, né, na banca de doutorado. Mas daí esse É que ele sabe que você Sérgio, merece, né? Isso, pois é. Ele sabe, não, meu filho não tem capacidade pra Não, tudo ele isso. vai ter que apanhar pra... ver. Isso, tipo isso. E daí depois ainda saíram, eles falaram... Brigaram muito com você. Eu falei, nossa, mas foi a banca mais light do universo, a minha. Sim. Então, a gente começa a entender esse sentimento do professor. Eu nunca consegui entender, porque um dos grandes professores da minha vida, o Carlos Magno, eu nunca entendi. E Imperador Romano? Imperador também, Ele foi professor meu só no ano de 95, de Lógica Matemática. E eu gostei muito dele. Gostei muito, muito, muito. Mas passou e tal, mas 20 anos depois, 30 anos, sei lá quanto tempo depois, ele continua me mandando parabéns no Facebook, ou não sei o que. E um tempo eu conversei com ele, e daí eu entendi que, cara, existe um link, às vezes, que faz entre professor e aluno, que é algo inexplicável, né, cara? Esse Sérgio Vicentim me manda feliz aniversário todo ano no Facebook. Olha aí, Pena que eu não vejo Facebook, mas... Então, eu também não vejo, as pessoas até reclamam de mim. Esses dias eu fui lá e vi... Não, Sim, é legal, sim. bacana. E assim, no frigir dos ovos, você tá nessa profissão de professor há quanto tempo? 30... Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, antes da People. Então, 38... Eu tô com 48 agora. 48 42. menos 16. Não, 42, é que eu não sei fazer 42. Eu tô no ensino superior desde 2001. Eu tô desde 2005. Então, ensino superior faz um tempo que a gente tá nessa. Ensino fundamental, eu sempre quis, mas eu nunca me achei capaz, assim, sabe? E eu acho que a responsabilidade de você trabalhar no ensino fundamental, no ensino infantil, até no ensino médio, é uma responsabilidade tão grande, assim, que me assusta até a ideia de se um dia eu pudesse ir para o fundamental. Tive propostas para dar aula no ensino médio e não tive coragem. Imagine no fundamental, imagine no infantil. Eu também. É outro nível, assim, e eu admiro demais quem trabalha com jovens, com infantil, então, nem se fala. E com a molecada de 11 anos, né? Sexto ano. Então, hoje eu tenho acompanhado bastante, minha namorada é professora e ela trabalha com ensino médio, mas... Cara, são casos que ela me conta, assim, eu fico pensando, meu Deus, e ela é bem mais nova do que eu, e eu penso, cara, eu tenho tanto tempo de profissão, professor, e eu não saberia o que fazer num momento desse, no bate-pronto, assim, sabe? Eu não sei nem o que falar para os alunos se acontece uma situação dessa para mim, assim. Então, eu admiro demais. Pena que a gente admira, mas o país não admira tanto quanto merecia. Aliás, né? Batem demais os professores, principalmente no ensino fundamental e médio. Né? Nossa Senhora, eu acho que a valorização deles teria que ser muito, muito, muito superior à nossa. E são os caras que moldam a sociedade... E não estão nem aí para eles. A minha namorada também é professora do ensino médio e tal. E ensino fundamental e médio. Cara, assim, sofre demais. Ela trabalha 56 horas por semana. Sim. Em sala de aula. Acaba, né? Não. Então você tem o mesmo sentimento que eu admiro demais a Mayra, porque, cara, é um jogo de cintura. São vários jogos de cintura por dia. Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, e acontecendo um monte de coisa e tal. E eu penso, cara, mas o meu ambiente é tão mais controlado, né, do que o deles ali. Meu Deus do céu, Por outro lado, ela me mostra as cartinhas que ela recebe das crianças do sexto ano. Eu te amo. Você é a professora mais linda do mundo. Ah, que delícia. Daí fazem caricatura. Caricatura não, desenho, né? Porque caricatura tem outro viés, outra conotação. Fazem desenho. Você é a coisa mais linda do mundo. Queria que minha mãe fosse assim.
Sensacional. Essa, cara... Vamos aproveitar que a gente está aqui num programa e tal, vamos deixar aqui uma reivindicação nossa, que depois que a gente dá aula para adultos e tal, não é porque depois desse tempo você virou adulto que você não precisa ficar dando uns mimos para os professores. Pode mandar umas caixinhas, pode mandar uma maçã ou alguma coisa assim, a gente aceita. A gente mas aquelas também tem coração. Da Mary Ann, né? Que aquelas maçãs sim, bem sim, bonitas. sim. Não, mas é de graça, vai. Então, uma cartinha, uma coisinha, a gente aceita também, né? É que você não dá aula para os... Mas essa Cássia que dá aula para as crianças de 5 anos, no dia dos professores ela me deu uma caneca. Olha aí, ó. Porque tem as manhas. Tem, ela se liga qual a importância disso aí, né? Não, a gente gosta do dia dos professores, ganhar um parabéns, ganhar alguma coisa assim, a gente gosta. Não, mas o melhor do dia dos professores de todo... Ah, não, foi no... É que no aniversário da gente, na Unitra, a gente ganhou um negócio, né? Um negócio. Todo ano é um negócio diferente. Sim. O melhor foi o guarda-chuva, cara. Já me salvou várias vezes, tá no meu carro. Várias vezes já salvou a minha vida. E você não perdeu ele, né? Porque... Não perdi, não quebrei. Pô, você é um cara... É daqueles grandão ainda, sabe? Sim, sim. Bom. Não, o cara melhor presente, afortunado. Melhor presente que já... Tinha um outro que era caneca. Legal, tudo legal. bom. Mas guarda-chuva... Guarda-chuva... não, é sensacional. Né? Tanto que eu pensei hoje, na hora que eu vim aqui, eu falei, tá com a cara... Será que eu levo o guarda-chuva? Olhei pra trás, aquele guarda-chuva azul. Falei, não, acho que não vai precisar. Vamos descobrir na saída. Você sabe que da Universidade Positiva, uma vez a gente ganhou um guarda-chuva e eu perdi na festa. Já na festa? Na festa. Eu não cheguei nem a levar ele para casa. É um inferno, cara. Eu não tenho... Não sou digno. No aniversário, né? No último dia do mês do aniversário, todo mundo ganha. Então, sei lá, 2 ou 3 pessoas só que ganham. Né? Entendi. Aí é mais difícil de perder. Mas enfim. Mas faltam 5 minutos para acabar o programa. 5 minutos. Que droga. Voou, né? É, sempre assim. Meu Deus do céu, 1 hora. É, sempre assim. O que você está fazendo agora? Explica aí o que é o... Olha, eu vou te explicar de uma maneira, Escama, que você vai entender, porque você trabalhou comigo muitos anos, acho que uns 10 anos, ou talvez por aí. E você vai entender muito bem, que é uma fala muito parecida com a que eu tive agora na hora do almoço, até para explicar o que eu estava fazendo, que me fizeram a mesma pergunta, porque faz tão pouco tempo que eu saí da Universidade Positiva e minha imagem é muito ligada com a universidade, né? E, nossa, amo a Universidade Positiva, devo tanto que, meu Deus. Hoje eu estou muito feliz, cara. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo coisas que me deixam feliz. Quando eu saí da universidade, eu pensei que eu não ia trabalhar mais com educação, que eu estava... Sabe quando você pensa? Eu já tive tanta profissão na vida, eu falei algumas aqui, mas tive mais do que o dobro disso. Eu pensei, acho que está na hora de eu fazer uma coisa diferente na vida. Outra coisa, eu vou inventar... Eu estava com uma lista com 40... Vou virar trapezista. Eu estava com 42 itens quando eu saí da Universidade Positiva, numa lista de coisas que eu queria fazer que não dizia respeito à educação. E descansar que é bom ou nada? E descansar não, nunca, né? Nunca. Certo. Daí fiz a entrevista na Comportalmente. Na primeira entrevista eu me apaixonei de uma maneira que eu nunca imaginei mais que eu pudesse me apaixonar pela educação. Tanto que eu saí da entrevista, foi com uma das donas, eu falei, cara, se essa mulher estiver mentindo 50% do que ela falou, já tá bom. Já tá bom. Porque eu gostei muito, porque por ser uma empresa de saúde mental, eles pensam muito no funcionário, muito na qualidade de vida do funcionário e tudo mais. Cara, e a gente trabalhou tanto tempo junto, você sabe o quanto isso sempre foi muito caro para mim. Claro. E eu entendo outros modelos que talvez não priorizem muito isso, porque é o normal, é o capitalismo, é o não sei o quê. Você pode explicar de outras maneiras e tá ótimo, e tá ok. Mas às vezes a gente tem que se colocar num lugar onde a gente se enquadra melhor. E eu tô há 2 meses, vou fazer 2 meses agora, e tô muito feliz por ter na minha pauta diária a preocupação com o bem-estar dos funcionários, dos professores e dos alunos. E é muito, muito latente isso ali. Então, hoje eu sou diretor acadêmico da toda a operação, que é no Brasil inteiro, da Comportalmente. Tenho funcionários, eu nem sei em quantas cidades do Brasil, mas em todos bastante... os estados, de um monte de lugar. Não chega a ser todos os estados, mas é de um monte de lugar. Aqui de Curitiba não tem ninguém, então só eu aqui em Curitiba. E bastante gente no Nordeste, é uma empresa do Nordeste. E estou muito feliz por estar cuidando. Na verdade, eu estou muito feliz de estar fazendo muito do que a gente falou aqui no programa, de estar conseguindo, com o meu trabalho, pensar no bem-estar e no desenvolvimento das pessoas. É isso que eu estou fazendo hoje. É que, na verdade, meio que o que eu faço também, todo professor faz. Tentar... Só que é numa intensidade que eu nunca experimentei na vida. É muito grande a intensidade em que eu tenho que me doar para melhorar a vida das pessoas. E eu estou muito feliz com isso, meu Deus do céu. Então é isso. Estou trabalhando, tenho uma empresinha ali que não me toma muito tempo, uma coisinha, outra ali, que também não dá. Tenho a rádio. Eu ainda faço parte do comitê de inovação aí da cidade. Também sou diretor da CESPRO, que é a maior
maior associação de TI da América Latina. Então tem uma coisinha ou outra, a gente Uma pinga. coisinha É porque se leve. você trabalha só 8, 10 horas por dia, você não tem muito o que fazer no resto. Vai fazer o quê? Claro. Vai ler? Vai, sei lá, né? Escutar vinil? Pois é, pra que ficar escutando música? É, não é porque... mesmo? Então, cara, e por sinal, o home office é incrível, né? Eu nunca tinha trabalhado do home office, eu tô trabalhando bom. agora. Cara, é um negócio inacreditável você poder trabalhar escutando o seu vinil. Sim. É algo... E faz bem pra coluna. Por quê? Eu tô falando isso sério. Porque pra mim eu tenho que cuidar, porque eu sinto que nem meu nariz. Eu tive hérnia de disco Ah, um pouquinho antes da pandemia. E daí depois, na pandemia, o que eu fiz? Eu coloquei o disco de vinil. uhum. O disco de vinil dura 25 minutos cada lado. 20, É, 25. isso aí. Então, a cada 20, 25 minutos... Você tem que levantar. Eu tenho que levantar. Isso, eu tenho que fazer isso também. Ah, entendi. E isso ajuda, né? A você... Nunca mais tive problema. Oh, Deus ajuda então, porque é o que eu faço diariamente, assim. Que você levanta, vai lá, troca. E a cada 2 discos eu ainda dou uma esticada e volto. Mais ou menos cada 2 Opa, discos. vou incluir isso aí dessa esticada no meu vou dia a até dia. a lavanderia, vejo Aham. alguma coisa, molho as plantas, subo, faço alguma outra coisa que não tome mais do que 5 minutos, né? Sim, claro. Porque senão você perde o fluxo de pensamento também. Aham. Porque normalmente eu fico corrigindo trabalho e escrevendo texto, Uhum. escrevendo artigo. Aí às vezes o fluxo de trabalho tem que estar na cabeça. Daí se passa Uhum. meia hora, quando você volta, você já tem que esquentar de não, volta. daí não dá. Mas 5 minutos, não. Uhum. 5 minutos que é pra você ir até a varanda, olhar e voltar, Sim. você ainda tá com fluxo de trabalho e as suas costas te mandam um beijo. Pô, mas eu vou levar essas dicas. Eu vou te dar uma dica também. Tudo bem que eu sou novato no home office, mas eu tô com uma técnica que eu tô adorando. Não, que é eu o não seguinte. tenho home office, né? Estou Sim, dizendo mas, como é mas que você trabalha bastante em casa. Eu É. nunca trabalhei em casa, né? Eu tenho usado o vinil. Então, você que está vendo a gente aqui, você que está vendo a gente, dica de ouro. Você usa o seu vinil, não tem vinil? Tem que comprar um aparelho. Eu uso como Pomodoro. Pode ser também. Então, pode é ser os também. 22 minutos que eu Isso. vou usar o Pomodoro agora como 23 minutos de 20 a Pomodoro acho que 25. tem que explicar para as pessoas o que é, né? Ah, o Pomodoro é uma técnica, eu uso bastante, porque para quando você não tem foco em alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você pega, é um tomate, né? Tem alguns que são tomate mesmo, né? Que você Isso. roda. Que E é um daí timer, ele tem. né? É um timerzinho. É um timer E- de cozinhar. E esse timer de cozinhar, você faz o seguinte: você fala, sei lá, você pode definir, tem estudos aí de quanto que é melhor e tal, mas você define, olha, eu vou ficar 20 minutos sem fazer outra coisa, só vou fazer Focado. isso. Focado nisso. Não atende celular, não vê o WhatsApp, não vê computador, não vê nada. Você foca. Daí você pensa, mas como é que é difícil? Não. O legal é que você fala pro teu cérebro. Cérebro, você quer no WhatsApp? Sim, eu sei que você quer. Você quer ir lá, sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu sei que você quer. Daqui 20 minutos. Você vai ter lá 5 minutos, 3 minutos, daí a gente define Isso. no Pomodoro. Então é legal porque teu cérebro aceita melhor você ficar 20 minutos focado, porque ele sabe, no fundo, que depois desses 20 minutos ele vai ganhar 3, ele vai ganhar 5, ou sei lá quanto Ou seja. ir até a varanda. Ou ir até a varanda. E eu uso o vinil, porque é 20 e poucos minutos Isso, eu uso mas como é um isso tempo mesmo. de Pomodoro. Acabou Isso o vinil, daí eu levanto, vou trocar e tal, não sei o quê. Pega e assim outro, vai. vira. Pega outro, vira, dá uma batida de olho no encarte e vai. Muito bem, mas acabou o seu tempo. Mas ó, a Agora gente que pode está falar na de saúde mais mental, coisas. você pode falar acabou o seu tempo, Acabou. né? Que faz parte. Sim. Mas- Temos que falar outro dia, quem sabe, de tecnologia também, Tá bom, é IA na só educação. Ixi, Só vir. tamo junto. Então, é isso. Você que está aí do outro lado, acabou mais um programa, o que é uma pena, mas semana que vem eu tô aqui de volta com outra pessoa legal, bacana, divertida, para falar sobre, né, tecnologia, educação, tecnologia. E é isso. Até mais.